Nacional de Saúde. Ouvimos agora os nossos convidados neste CNN Sábado, Adalberto Campos Fernandes, comentador da CNN, e o Dr. Miguel Guimarães, cabeça de lista da AD pelo Porto, ex-bastonário também da Ordem dos Médicos. Meus senhores, sejam os dois muito bem-vindos a este CNN Sábado. Dr. Miguel Guimarães, eu começo por si, porque recentemente o Ministro da Saúde disse que para salvar o SNS, primeiro é preciso acreditar no Serviço Nacional de Saúde. Mas depois temos reportagens como estas que acabamos de ver, onde uma comissão de utentes fala apenas no Conselho de Loures. Há 65 mil utentes sem acesso a médico de família. Como é que podem acreditar no Serviço Nacional de Saúde? Bom dia, um cumprimento muito especial ao meu querido amigo, professor Adalberto Campos Fernandes. É óbvio que nestas circunstâncias em que nós vemos estas imagens, em que nós temos as pessoas de facto preocupadas porque não conseguem ter acesso aos cuidados de saúde, seja aos cuidados de saúde primários, seja depois no contexto já de serviço de urgência, mostra que nós temos que de facto reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, isto por um lado, e por outro lado colocar o doente em primeiro lugar no sentido de garantir que o doente possa ter um acesso fácil, um acesso tranquilo aos serviços de saúde. E é isto que vai estar agora em discussão também nestas eleições, porque na verdade, apesar do Serviço Nacional de Saúde continuar a ser o principal serviço de saúde e vai continuar sempre a ser o principal serviço de saúde em Portugal, é verdade que nós podemos também, através do setor privado e social, conseguir de alguma forma garantir mais alguns médicos de família, garantir mais algum apoio em termos hospitalares, no sentido das pessoas não terem que ficar à espera e perceberem aquilo que têm em qualquer circunstância. Doutor Adalberto Campos Fernandes, eu pegando nas palavras do Dr. Miguel Guimarães, diz que é preciso reforçar mais o Serviço Nacional de Saúde. Mas eu agora pergunto-lhe, num ano em que o setor da saúde contou precisamente com o maior orçamento e, curiosamente, tivemos também um dos piores meses de sempre, isto pós-pandemia do Serviço Nacional de Saúde. Como é que se faz esse reforço? Porque parece não ser falta de dinheiro. Bom dia, retribuo e saúdo o Dr. Miguel Guimarães e felicito, enfim, pelas responsabilidades novas que agora inicia, pelo caminho que vai fazer. E, naturalmente, dizer que não há em Portugal, a não ser pessoas que estejam completamente fora da realidade, ninguém que não considere o Serviço Nacional de Saúde, digamos, o pilar estrutural de um sistema de saúde que responda ao imperativo constitucional de dar a todos os portugueses e àqueles que residem no país condições de acesso à saúde de qualidade em tempo adequado e tendencialmente gratuito ou gratuito. Isso não está em causa. E nesta matéria, quer eu, quer o Miguel Guimarães, estamos completamente de acordo, porque, repare, nós precisamos de menos slogans e de mais respostas. E, de facto, os partidos, sobretudo aqueles que têm responsabilidades de governo, têm que se libertar de algumas ideias ou de algumas ideias que são satélites e são colaterais desses próprios partidos, que vivem fechados sobre um tempo que acabou. Que ideias são essas? Nomeadamente, repara, nós estamos a ver Loures. Veja quem é que está visceralmente contra uma solução de parceria pública ou privada no Hospital Beatriz Ângelo, que funcionava razoavelmente bem até ao momento em que teve essa gestão privada e que agravou brutalmente essa sua resposta apenas por esta obsessão que existe contra a intervenção de agentes de natureza não pública no setor privado. Defender a Constituição da República é defender a resposta aos cidadãos em tempo útil. É que, de maneira que eles possam, naturalmente, na sua freguesia, no seu concelho, nos locais onde vivem, ter a resposta apropriada para evitar a utilização inapropriada dos serviços, nomeadamente dos serviços de urgência. Mas isto não vai lá com slogans dos anos 70 ou dos anos 80, porque Portugal transformou-se. Portugal é hoje um país muito envelhecido. É um país com 10% quase da população que é imigrante e que tem necessidades especiais na área da pediatria e da obstetrícia. E, portanto, é preciso plasticidade. E plasticidade não é privatizar. Esta ideia de que nós, no Serviço Nacional de Saúde, é o único que está em condições, através de uma matriz estritamente pública ou de gestão pública, de responder às pessoas, é uma ideia errada, é uma ideia que engana as pessoas. O SNS é o pilar de referência, é o pilar estrutural e é o pilar que tem que ser sempre defendido até à última das possibilidades por todos os agentes políticos. Agora, obviamente, que nós precisamos de respostas e aí o Dr. Miguel Guimarães disse, e nisso nós estamos de acordo, fui eu que criei o modelo da Operação Bata Branca em 2017 com a participação do setor social em consultas de proximidade que tem funcionado muito bem, primeiro na margem sul e agora no Conselho de Cascais. É preciso
perceber que do outro lado há pessoas e as pessoas estão cansadas de slogans, querem respostas. E respostas exigem a responsabilidade dos partidos que podem vir a ser governo. Sejamos claros, o Partido Socialista e a Aliança Democrática, no dia 10 de março, um deles serão governo. E é por isso, naturalmente, o tempo de assumir responsabilidades e de nos deixarmos menos de questões colaterais que já fizeram a prova da sua ineficiência e do seu erro. Quanto à questão que me colocou, essa é a questão que vale $1 milhão, até porque falamos de dinheiro. É que hoje deixou-se de falar de eficiência. Aqui há 5, 10 anos atrás, e o Miguel lembra-se disto, tantos debates em que nós participámos, havia um foco muito crítico, sobretudo no pós-Troika, na pós-intervenção externa, sobre a eficiência. Fazer bem, cada vez com mais recursos, mas cada vez melhor. Ora, nós aumentámos quase em 80% a dotação orçamental pública para o SNS. Não há na Europa, na OCDE, nenhum país em que tal tenha acontecido. E estamos, de facto, com estas dificuldades. Doutor, eu vou pegar precisamente nas palavras do Dr. Adalberto Campos Fernandes para questionar a Dr. Miguel Guimarães. O próprio Dr. Adalberto Campos Fernandes acaba de mencionar que a AD ou a PS, um deles formarão governo. O Dr. Miguel Guimarães é precisamente cabeça de lista da AD pelo Porto, ex-bastonário dos médicos. Certamente estará em condições de ser convidado para uma pasta, eventualmente, se a AD constituir governo, isto na área da saúde. Falou também de slogans. Que slogans é que não usaria, ou melhor, que slogans usaria imediatamente para pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar pelo menos melhor do que está atualmente? Eu acho que o slogan principal foi este que o Adalberto Campos Fernandes acabou de dizer, quer dizer, nós temos que contar com todos. Isto é, nós temos no país uma capacidade instalada na área da saúde, que é uma capacidade grande, e numa fase de emergência, num plano de emergência inicial, para tentar, de alguma forma, minimizar, mitigar este tipo de situações, as pessoas não conseguirem ter acesso aos cuidados de saúde em tempo clinicamente aceitável, é utilizarmos todo o sistema. Todo o sistema, obviamente liderado pelo Serviço Nacional de Saúde, tudo que se puder fazer no Serviço Nacional de Saúde faz-se, tentar otimizar aquilo que são os processos que estão dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque também foi referido pelo professor Adalberto Campos Fernandes, e bem, que na verdade nós não temos tido eficiência, nós temos tido orçamentos extremamente elevados e os resultados não estão a condizer com aquilo que é o orçamento que existe, mas, obviamente, contar com o setor social e privado e contar de forma organizada, de forma regulada e fiscalizada, fazendo parcerias público-privadas quando são necessárias. Por exemplo, no caso do Hospital de Loures, a parceria público-privada funcionava muitíssimo bem e não houve grandes problemas quando estava a funcionar a parceria público-privada e, portanto, nós temos que deixar os estigmas para trás e concretizar, andar para a frente, muito bem, dando a resposta aos nossos cidadãos, que é isto que eles querem. Muito bem, Dr. Miguel Guimarães, Dr. Adalberto Campos Fernandes, aos dois, muito obrigado pela vossa presença aqui neste CNN.